Segundo dados da Mordor Inteligência, o mercado de confeitaria no Brasil está em expansão. Em 2024, a projeção de receita foi de 12 bilhões de dólares. E com esse cenário de expansão, uma marca cearense tem se destacado há 20 anos, unindo receitas artesanais e um ótimo relacionamento, um relacionamento mais próximo com os seus clientes. O Mesa de Negócios de hoje recebe a fundadora da Empório Brownie, Mila Ari. Mila, seja muito bem-vinda. A gente está falando de 20 anos, né, de força nesse mercado da confeitaria, como a Carla bem trouxe aí esses dados. Mercado que tem crescido bastante. Então a gente vai falar dessa marca que é a cara do cearense, né? Com certeza. Mila, prazer te receber. Muito bacana. É uma marca que já faz parte da nossa história aqui do povo de Fortaleza, né? Do Ceará. Eu estava até conversando com o Jó, a gente já está acostumado com esse nome. E aí a gente começa a falar sobre o negócio, né? A gente traz aqui para o Mesa de Negócios histórias que inspiram, né? Do micro ao macro empreendedor, né? As grandes empresas, mas é sempre importante, todas elas têm o seu valor. E aí eu queria entender, a gente quer entender, quem está assistindo a gente, como que nasceu esse negócio, né? Pegou um brownie e disse, isso é bom, vou vender. E aí virou assim, hoje são 11 lojas, né, Mila? Isso. Como que nasceu esse negócio? Acho que é muito parecido essa história de todos, começa pequenininho e depois vai expandindo. Isso. E que bom que deu certo. Muito obrigada por me receber aqui hoje, para eu poder contar, né, essa oportunidade de poder contar aqui um pouco da nossa história e tentar compartilhar aqui os nossos desafios e inspirar, né, quem estiver escutando. A história da Empório Brownie começou há 20 anos atrás, né? Na época eu era estudante de administração de empresas, fazia faculdade, e eu percebia que eu não existia muito essa questão do empreendedorismo, né? Não era uma palavra que a gente costumava escutar como a gente escuta hoje. Então eu só percebia que eu não queria trabalhar para outras pessoas. E eu acho que na minha família a gente tem muito essa veia do comércio, né? Eu sempre fui muito apaixonada por doces e eu acho que eu fui unindo o útil ao agradável, né? Minha mãe gosta muito de cozinhar, até hoje ela cozinha, adora fazer receitas novas. E na época ela tinha essa receita, que era a receita do brownie. E a gente fazia sempre quando tinha alguma reunião familiar, com amigos, e as pessoas ficavam curiosas sobre a receita. Ela sempre guardou, né? Ela nunca falou. E aí chegou um certo dia que eu estava na minha faculdade, não tinha muita perspectiva, tinha estagiado em um canto, em outro, não tinha ainda me encontrado. E surgiu a ideia de uma brincadeira mesmo, de ir numa gráfica, fazer um cartão de visita e dizer, gente, vou começar a vender esse brownie, né? Essa receita que era tão cobiçada pelos amigos. E aí era uma época de Natal, um dezembro, tinha acabado de ficar de férias, estava em casa sem fazer nada, no ócio produtivo. E fui numa gráfica, fui no centro, fiz algumas embalagens, improvisei, fiz uns kitzinhos e saí deixando. Com o motorista, peguei um carro, saí deixando na casa de amigos, avisando no cartão. A partir de hoje a gente está vendendo aquela receita que todo mundo queria ter, né? Então a partir de hoje... Foi no Natal de 2006. Nossa. Natal de 2006 que eu comecei, né? A partir dessa brincadeira, dessa inquietação, sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre tive muita energia. E aí, disso aí surgiu a história, o início da Empório Brownie. Foi realmente uma brincadeira que eu jamais imaginei que fosse dar tão certo, né? Que maravilha, Mila. E assim, no começo, quando você falou, começou pequenininho, você fazendo em casa. Em casa, era na casa dos meus pais, né? Então, eu estudava de manhã e à tarde fazia as encomendas e distribuía, e aí começou com amigos, né? Os amigos começaram a ligar, nem tinha celular na época, ligavam para o fixo de casa, faziam as encomendas e eu ia no supermercado, comprava os insumos, ia no centro, comprava as embalagens, ia na gráfica, imprimia etiqueta. Aí comecei a entrar em feiras de casamentos, de eventos, comecei a querer trabalhar outros ramos, né? Porque o que é que eu percebia? No fim de semana eu estava sobrecarregada de encomenda para entregar e na semana eu não tinha encomenda. Então, eu acho que até já me programando, eu sempre fui uma pessoa muito programada, então já me programando para um futuro
de ter um custo fixo com uma cozinha, né, algum canto que eu fosse, eu tinha que ter uma demanda meio que fixa para poder justificar aquele custo fixo. E aí foi quando eu comecei a pensar em salão de beleza, em supermercados, em posto de gasolina, que tem aquela lojinha de conveniência. Eu comecei a procurar lugares Que tem fluxos maiores, né? que tem fluxo diário, Sim, né? sim. E que onde eu tivesse clientes, até no sentido também de fazer o marketing, né? Porque Sim. naquela época a gente não tinha rede social, a gente não tinha nenhum tipo de forma de divulgar que não fosse mesmo boca a boca. A Sim. gente tinha jornais, mas era uma mídia totalmente inacessível, né? Televisão nem se fala. Então foi uma forma de conseguir uma rede fixa para a semana e justificar aquele movimento mais estável e fazer com que mais pessoas pudessem conhecer o Brownie, né? Isso tudo antes de você montar a sua primeira Isso tudo loja em casa. física, né? Sim. Isso tudo em casa, ainda. né? Foi. E aí, a hora da virada, né? E aí chegou a hora da virada. Quanto tempo depois, né? Eu queria entender. Ó, o primeiro Brownie que eu divulguei foi em dezembro de 2006. Em dezembro de 2008, eu abri a minha primeira loja. Foi para o Natal de 2 anos depois. Então, ainda passei 2 anos maturando dentro de casa. Foi a época que eu me formei, né? Teve a minha formatura e eu consegui ficar com tempo integral para poder se dedicar à empresa, né? Uhum. E o investimento para essa primeira nova loja? Primeiro investimento foi quase que um presente de formatura. Sim. Né? Eu estava me formando e aí eu recebi um intimato da... Ultimato. Como é que... Isso, ultimato. É ultimato mesmo. Da minha síndica do prédio e ela falou, olha, você tem que sair daqui, não tem mais condição. Porque subia insumo, descia encomenda, né? Cliente ia lá embaixo, ficava na portaria. E aí eu comecei a rodar, porque eu queria um ponto. Para mim era muito importante o ponto. Né? Não tinha nem noção de nada, mas como isso hoje eu vejo que já vinha, né, dentro de mim. Mas eu queria muito aquele ponto. Então, na época, o que bombava em Fortaleza era aquela parte ali que tinha o Colher de Pau, né? Não sei se vocês devem lembrar. A Rua da Alegria. Lembro, sim. A Rua da Alegria. Então, tinha pra mim que eu precisava estar ali. E eu rodei, procurei Fortaleza inteira, um ponto, e eu só queria ali. Então, foi batendo de porta em porta, literalmente, desci e saí batendo para saber se alguém ia desocupar alguma casa. Foi quando uma família falou que tinha um senhor que morava lá, tinha falecido recentemente e que eles iam colocar para alugar. Foi quando surgiu realmente o primeiro lugar. Já era uma casinha bem pequenininha, eu ia fazer só uma cozinha atrás. Eu precisei, né, de dinheiro para reforma básica e comprar um forninho pequenininho e fazer uma lojinha na frente só para entregar encomenda. Para ter um suporte, né? Fez um empréstimo ou pegou de banco? Não, aí tudo que eu passei esses 2 anos juntando, né, eu tinha guardado, sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente falando, então eu nunca cheguei a pegar um empréstimo, graças a Deus, em 20 anos de empresa. Então a gente sempre teve uma saúde financeira muito boa, acho que porque eu sempre fui muito cuidadosa. Sim. Então essa primeira loja já foi com o dinheiro que eu tinha há 2 anos guardado de tudo que eu trabalhava em casa. Você lembra quanto foi o investimento? Não lembro, até porque o restinho que faltou, minha mãe me ajudou para poder finalizar. Mas não foi grande investimento? Não foi muita coisa, não. Realmente eu não sei te dizer, porque até porque o que foi naquela época não é mais. Não é mais, hoje, não dá mais pra gente calcular igual. Mas foi nunca, graças a Deus, desde o começo a gente conseguiu manter essa saúde financeira sem ter que pegar empréstimo, né? Mila, falando um pouco antes dessa primeira loja, você falou que começou a atuar em vários eventos, em lojas de conveniência, né? Você realmente começou a divulgar mais a marca, por mais que a gente não tivesse as redes sociais, como você bem falou, mas aí você divulgava aquele boca a boca que é forte ainda hoje em dia, né? Exatamente. Que traz aquela credibilidade. Ainda hoje é o melhor, né? É a melhor forma de divulgar. Claro, mas assim, em que momento vocês entenderam que vocês não estavam só vendendo brownies, vocês estavam construindo uma marca? Talvez foi antes da primeira loja ainda nesse sentido do movimento, eu acredito, né? Isso. Foi assim... A gente teve que começar... Na verdade, existiu uma mudança de marca, porque a gente usava o nome Browneria. Sim. E existia uma browneria no Rio de Janeiro, e eles entraram com um processo. Quando a gente começou a ficar conhecido, foi aí que eu comecei a perceber, eu tenho uma marca. Né? Porque lá do Rio incomodou uma empresa que era de muitos anos já do Rio, que inclusive hoje eu nem sei se ainda existe. Mas eles se incomodaram com a nossa marca,
E aí a gente teve que mudar de marca, mas foi aí que eu percebi, gente, eu não tô só mais aqui, não é alguma coisa maior que está acontecendo, né? Foi quando a gente viu, assim, e começou a fazer... A nossa ideia inicial era entregar a encomenda, mas começou a ter um movimento muito grande de loja. Eu tive que começar a abrir sábados, domingos, estender horário, comecei a ter que botar a mesinha na calçada, coisa que não era o que a gente imaginava de início, né? E começou a ter aquele movimento de loja, fila até a esquina, era uma coisa assim muito legal de vivenciar, né? A gente que é o empreendedor que nunca imagina no que vai acontecer. Acho que esse momento da fila talvez seja um momento... Eita, deu certo, muito, né, não, Mila? Você vê aquela fila assim, gigante, coisa que você jamais imaginava. Foram muitas, e eu era muito nova, né? Na época eu tinha 19 anos, já vou fazer 39. Já tinha uma visão assim, bem à frente, né? Mesmo mais nova. Pois é, e aí foi, era difícil, era muito desafiador, porque enquanto meus amigos estavam na farra, brincando, fazendo tudo que um adolescente quer fazer, eu estava ali, né? Me dedicando a esse negócio. Eu tive momentos muito difíceis, assim, de dúvida se era aquilo mesmo que eu queria, né? Como todo mundo tem. Eu já ia te perguntar isso. Você falou de desafio, né? Já ia te perguntar. Teve um momento que você se recorda dessas últimas 2 décadas, né? Que foi muito desafiador, que você pensou em talvez não continuar? Já tiveram muitos momentos desses, né? A vida do empreendedor não é fácil, né? Sim. A gente está no Brasil, que dificulta ainda mais. Eu acho assim, qualquer empreendedor em qualquer lugar do mundo é difícil, porque você arrisca tudo que você tem naquele negócio, você depende de outras pessoas para fazer aquilo funcionar, e você fica como um maestro, né? Tentando reger a orquestra. E é um negócio muito difícil. Eu comecei muito nova, eu não tinha maturidade, né? No começo, minha mãe e meu pai sempre me ajudaram. Meu pai é engenheiro, então ele me ajudava nas obras das lojas, quando tinha reparo, eu não entendia de nada. E minha mãe, sempre esse lado mais comercial, cozinheira, me ajudava também nisso. Então, assim, no começo eu tive muito apoio deles. Tive que entrar na terapia muito cedo, né? Então, assim, terapia é um negócio que me acompanha até hoje. Pra aguentar a pressão ali, pra né? Aguentar a pressão, porque o empreendedor, ele sofre essa pressão. Acho que não dá pra você explicar o que é essa empreendedor, o que é essa pressão que você sente, se você não for né? Porque é quase um peso invisível que você carrega nas costas. E aí tem que ter muita terapia, porque foi desde muito cedo. Muitas vezes eu quis chegar em casa e quis desistir, né? Assim, de todos os desafios que você tem, de uma reclamação de um cliente, de um atendimento mal feito por um funcionário seu, de um roubo, que a gente é roubado, né? Quando você menos espera, as pessoas que você supostamente era para mais confiar é quem vai estar provavelmente puxando seu tapete. Então, assim, são muitos desafios. Além dos impostos, né? Os altíssimos. Impostos, né? Assim, você vai fazer uma loja nova, você fica imaginando que você vai gastar X, de repente você gastou 3X, e aí foge do que você imaginava. Então, assim, são muitos desafios juntos, fora a sua vida pessoal, né? Hoje eu sou mãe de 3, então ainda tenho que dar conta de 3 crianças, de um apartamento, de um marido. Eu sou mãe de um. Como a Carla sempre fala, vocês trabalham os 3 turnos, né? Com certeza. Acaba sendo assim, 24 horas. Até domingo você tá lá sonhando com certeza. Você não desliga, né? Desliga. Eu fiquei até meia-noite. Exatamente. E esse é o grande desafio, né? Da gente de equilibrar todas essas demandas que a gente tem. E aí, durante a vida, foram muitos, sem contar a pandemia que eu peguei. Assim, quando eu paro para olhar de 20 anos para trás, a gente viveu muita coisa, né? A gente viveu muitas transformações, como a gente estava falando. Essa IA que chegou, né? Isso é uma dor de cabeça para um empresário que estava um pouco acomodado naquele dia a dia de como é que as coisas funcionavam. A gente tem que se reinventar toda hora. A gente não sabe, vai acabar com os empregos, não vai acabar com os empregos. Qual vai ser a demanda que a IA vai trazer para dentro do meu negócio? O que é que eu posso usar, né? Usar dela dentro do meu negócio no dia a dia? O que é que ela não vai funcionar? Então, são várias incógnitas que, com o tempo, com 2 décadas, são muitas histórias, né? A gente pegou muitos governos, várias crises, uma pandemia e agora a IA, que para mim é um grande marco, né? E puxando um pouco para a IA, vocês já utilizam a IA no atendimento ao cliente de alguma forma? Hoje a gente tem alguns sistemas que ainda não são IA, mas eles estão munidos de IA por trás. Sim. E está projetado, porque a gente está, nesse momento, construindo uma fábrica nova, que é a minha fábrica dos sonhos, que vai inaugurar agora no final desse mês, começo de julho, se Deus quiser. E aí eu botei alguns projetos para um pouquinho para frente. Então, essa da IA aí tá para o semestre que vem,
da gente começar a ter um atendimento para o cliente pela IA, porque muitas vezes a gente observa que o cliente vem no WhatsApp, né? Existem momentos de demandas que a gente não consegue dar conta, que triplica a quantidade de gente atendendo e não dá conta, como Páscoa, Natal, né? Essas demandas de fim de semana, às vezes que não tem 24 horas alguém para estar atendendo. E a gente vê uma oportunidade muito boa na IA, que é essa questão do atendimento, de ele poder fazer uma venda, de poder tirar todas as dúvidas a qualquer hora do dia, né? Até na questão dos processos de produção, né, Mila? Sim. Também tem essas vantagens aqui. Recentemente também mudamos o sistema, né, todo da fábrica, para que a gente já chegue nessa fábrica nova mais organizado, procuramos um sistema que atenda melhor, e nele também vem como formas de IA, de como planejar uma produção. A gente hoje tem 11 lojas, então a gente faz distribuição diária, e aí existe muito essa demanda também. Fim de semana a gente vende muito mais que na semana, primeira semana do mês é melhor do que a última, então tudo isso existe uma dificuldade de acertar, porque nem a gente quer ter produto sobrando para não ficar velho, porque nosso produto tem que estar, a nossa premissa da marca é ter um produto fresco para o cliente, mas ele também não pode faltar porque a gente perde venda, então é bem complicado, uma das coisas mais complicadas que a gente tem hoje é a produção. Então a IA vem com essa ferramenta, né, por trás desse sistema novo, de poder trazer esse estudo mais correto, uma previsão mais correta do que vão ser as próximas demandas, que a gente possa distribuir de uma forma mais assertiva para todas as lojas. E eu acredito que, só puxando rapidinho, Carla, que é também uma dúvida sua também, com certeza, quem está assistindo a gente. Essa questão da produção, com certeza, deve ser um desafio bem maior nessas datas comemorativas, demais, né? Nem me fale. Que, às vezes, você pensa assim, será que eu produzi o suficiente? Será que eu fiz uma escala bem maior e vai sobrar e eu vou ter prejuízo? Então, você tem que ser muito assertivo nessas datas, né? Fim de ano. Deve ser bem, assim, louco, entre aspas, né? Porque a gente tem uma programação para o ano inteiro, mas Páscoa, Natal, eles fogem totalmente. A gente triplica a produção e ainda não dá conta. E como o nosso produto não tem conservante, não tem nada disso, ele é sempre feito para ser vendido. Sim. E aí, assim, a gente também tem uma dificuldade, que é normal, não sei se é só do brasileiro, mas do ser humano, de deixar tudo para a última hora. Eu sou assim também, porque eu mesma, a minha própria encomenda, eu faço no último dia. Então, assim, até 2, 3 dias antes da data principal, a gente acha que não vai vender nada. O que está acontecendo? Como é que vai ser? Então, todo ano eu faço a anotação. Olha, até dia tal, parecia que não ia ter nada, mas do dia tal ao dia tal, nós vendemos tanto, para que ano que vem eu não seja pego de surpresa, né? Tem que existir porque realmente é imprevisível, e a gente tenta... de toda forma, se organizar para melhor atender, né? Exatamente. Falando em produção, era a pergunta que estava aqui na minha cabeça, justamente para entender hoje, com as 11 lojas, né? Você continua também fazendo algumas encomendas, eventos, né? Sim, hoje casamentos. A gente trabalha muito com casamento, com eventos, a gente faz eventos corporativos, a gente trabalha também com lembranças corporativas, sempre em Páscoa, Natal, a gente fecha muito pedido com a empresa. A gente trabalha com tortas, bolos para fim de semana, a gente tem docinho para festa. A gente tem uma gama de produtos que muitas vezes as pessoas não conhecem, tanto é que agora a nossa nova campanha para o semestre que vem, que a gente está se reorganizando nessa fábrica nova e refazendo toda essa parte de comunicação da empresa para trabalhar muito mais que brownie, é o nosso novo slogan, né? Porque muitas vezes a pessoa, até pelo próprio nome, Empório Brownie, você liga muito só ao brownie, mas não, a gente tem uma gama de produtos que a gente oferece, né, para todo tipo de evento, para todo tipo de comemoração, que precisa ser trabalhada e divulgada. Então, assim, docinhos bem casados, bolos, todo tipo de docinho, assim, de sobremesa, muitas sobremesas, cheesecake, pudim. A gente tem uma gama de doces, de sobremesas que as pessoas às vezes não conhecem e que a gente vai começar a trabalhar agora. Excelente. Então a pergunta é essa, né? Qual a tua capacidade produtiva hoje e com a nova fábrica, quanto que é a expectativa, né, de aumentar essa capacidade produtiva? E para que as pessoas entendam, quem quer entrar no mercado, né? Eu acho que tem lugar para todo mundo, quem está com sua lojinha e tudo, sobre essa questão também de valores, né? É importante entender quanto que essa produção pode ser rentável para esses médios, pequenos empreendedores, né?
que é outra questão que a gente vai abordar aqui também, Sim, que sim. é justamente a precificação, né? Que é algo bem delicado. Hoje eu já vou entrar na minha 4ª fábrica, né? Comecei em casa, meus custos eram basicamente zero, né? Depois eu fui para a primeira loja, para a primeira fábricazinha, cozinha que a gente fez, e lá eu já comecei a ter um custo. Assim, eu acho que você tem que entender que o seu custo tem que ser proporcional à sua capacidade fabril, né? Sim. Hoje a gente vai para uma fábrica que é 3, 4 vezes o tamanho que a gente está hoje, né? Da nossa fábrica de hoje. A gente sabe que vai estar com a área atualmente, provavelmente, ainda não totalmente utilizada pela produção que a gente tem, mas é exatamente esse passo que a gente precisava dar para os próximos momentos, né? A gente imagina aí entrar forte nessa área de eventos, né? Acho que a gente tem uma área enorme aí para trabalhar de eventos, de casamentos, que são festas grandes, que tem uma produção gigante de produtos que a gente hoje não tem condição de atender, porque a nossa demanda já está mais do que o que a gente já tem hoje na fábrica. Então, a gente está realmente fazendo esse investimento nessa fábrica nova, e eu acredito que a gente vai poder trabalhar 3 vezes mais e produzir 3 vezes mais do que é o que a gente já faz hoje, né? Sem contar com a área que a gente deixou já de expansão, que está lá isolada, mas que já existe essa área lá dentro desse novo endereço para uma futura expansão. A gente também está entrando agora a gente está trabalhando muito essa questão da experiência, né? A gente acabou de fazer uma reforma na loja do Iguatemi, que é a nossa loja principal, né? A nossa maior loja atualmente. E a gente está trabalhando, entrou com a consultoria da parte comercial, né? Para que a gente possa trabalhar muito mais experiência dentro das nossas lojas, do nosso ambiente. Com esses 20 anos, aconteceram muitas mudanças, né? A gente teve uma época que ficou um pouco fast food, Sim. né? E aí agora a gente está tentando voltar para o slow food, exatamente porque o mundo está tão acelerado que eu acho que a gente vai entregar muito mais valor nesse momento de pausa, né? Esse momento onde a pessoa pode ir para Empório Brownie para relaxar, para ter aquele momento de prazer, né? e ter a experiência. Então esse foi o novo momento que a gente entrou, onde engloba esse slogan muito mais que brownie, né? A gente vai realmente estar tentando fazer uma experiência completa para o cliente, onde a gente vai lançar também a primeira loja, que vai ser a nossa casa Empório Brownie, Casa B, que a gente está chamando, que vai ser a nossa loja da fábrica, e ela vai ter um café, vai ter vai ter lanches, a gente vai entregar uma experiência para o cliente num ambiente super agradável. A gente está pensando em todos os mínimos detalhes para que ele entre lá dentro e que ele possa se sentir bem de estar lá, de consumir os nossos produtos, entregar aquele comfort food, né? Assim, não só no doce, mas também no salgado. Então, visando tudo isso, esse novo momento de virada de chave, né? Essa fábrica foi realmente importante. E eu acho Foi que um investimento muito alto, Mila? Muito alto, ainda estou terminando de fazer. E cada reunião que a gente tem, meu Deus, ainda falta tudo dígitos. Quantos dígitos? Muitos dígitos. Quase 10 milhões de investimentos que a gente está investindo nessa nova fábrica. Sim. Então, é uma fábrica assim, que vai vir para... Uma grande aposta, né? É uma grande aposta. Sim. É o que eu falo assim, né? É uma nova era da Empório Brownie, porque a gente viveu muito tempo apertado, muito tempo em condições muito ruins, tanto na parte do escritório quanto na parte de fabricação. Então, assim, é até um retorno que eu devo aos meus colaboradores, né? Trazer esse conforto, não só para o nosso cliente, mas também para os nossos colaboradores. Hoje a gente vai poder entregar tudo isso que a gente sonhou, né? Tanto para o cliente como para o colaborador. Então, eu estou muito feliz. A importância da gestão, né? Assim, você ser um pé no chão, sempre fica importante. É importante a gente ousar, mas ao mesmo tempo ter aquele pé no chão. Sim. Entendendo, né, até onde eu posso ir, né? Há muito tempo já era para a gente ter entrado com essa fábrica nova, mas com essas mudanças de governo, de mercado, de economia, toda essa instabilidade que a gente vive, eu acho que eu cheguei até o meu limite para dizer, olha, tô aqui, vou ter que gastar esse dinheiro, né, que eu guardei esse tempo todo. Sim. Mas é por um bom caso, porque realmente onde a gente está já não dá mais para ficar. Então eu tô, apesar, né, desse alto investimento, dessa grande aposta, que é como eu falo, para o empresário é bem difícil. E que bom que é capital próprio, né? Capital Sim, próprio, sim. Então é muito, assim, não é tão comum ver isso. A gente já trouxe empresários aqui de empresas assim com muitos anos, né?
Que fizeram altos empréstimos, né? Não, e que Sim. não fizeram Hiperferro, né? Que é acho Sim, que é uma e que empresa os que não a gente fizeram trouxe. também, né? Que é capital próprio, né? Mas é algo um pouco menos inseguro do que, né? Pois é, assim, na verdade é aquela história. Muita gente fala pra mim, né? Olha, você devia pegar um empréstimo porque você pega uns juros bem baixos, é melhor deixar esse dinheiro no banco rendendo, Sim. né? Mas, assim, ainda bem que eu não fiz isso porque a gente tá vivendo uma fase muito Sim, ruim pra quem incerta, fez isso. né? Também. Né? Assim, tá pagando juros altíssimos. Você esperava pagar na pandemia, sei lá, 0,5%. Hoje as pessoas estão pagando, sei lá quantas vezes mais do que estava cabendo dentro do bolso, né? Então, às vezes eu fico aliviada de ter tido essa forma de trabalhar, porque isso me deixa mais tranquila. Eu durmo mais tranquila à noite, sabendo que eu não estou devendo nada a ninguém. Sim. Voltando um pouco para essa diversidade dos produtos, né? Claro que o nome é Empório Brownie. Muitas pessoas podem achar que vocês só fornecem brownies, que já é uma grande quantidade da diversidade do brownie em si, né? Os vários sabores e tudo, mas é muito além do brownie. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala de treinar esse pessoal para manter a qualidade dentro da marca, né? Manter esse nome forte. Consequentemente, com produtos, né, de qualidade que realmente o cliente tenha uma experiência bacana e ele retorne, né? Seja, fidelize o cliente. De que forma vocês fazem esse treinamento, né? Para que os colaboradores mantenham essa qualidade, essa diversidade e entendam a importância do atendimento ao cliente? Pois tem duas esferas aí, da produção e a do atendimento. Então, por isso que para mim é tão difícil, porque eu tenho que lidar com esses dois, né? Na parte da produção, a gente tem uma cultura muito familiar, né? Recentemente até a gente fez um estudo da cultura interna e tudo, e apareceu muito isso. Eu tenho a pessoa que era a babá do meu irmão, que trabalhava comigo dentro de casa, ela ainda trabalha comigo hoje. Então, são pessoas que vêm com a gente há muitos anos, né? Que estão comigo há muitos anos, que começaram a fazer tudo comigo e elas se mantêm até lá. Então, eu acho que isso até ajuda muito a manter aquele padrão de como eu fazia dentro de casa, porque até hoje a gente faz do mesmo jeito, certo? Então, eu acho que isso vem, né? Vem muito, a gente tem essas pessoas chaves que estão lá dentro, apesar de às vezes ter que trocar pessoas, a gente mantém pessoas muito antigas lá dentro, que elas conhecem o padrão da Empório Brownie e elas trabalham para manter isso, né? Então, assim, acho que é por isso que a gente consegue manter esse padrão de produto. E a questão do atendimento é um desafio, porque eu acho que isso é um desafio para qualquer área, né? Assim, eu estou constantemente insatisfeita, né? Eu não sou satisfeita, eu acho que a gente deveria fazer melhor. Eu fico me questionando, até porque a gente está com dificuldade até de encontrar pessoas para trabalhar, né? Eu acho que também isso é um mal que está todo mundo atravessando, mas não encontrar, mas também treinar para que eles façam da forma adequada. Então, a gente tem que estar em cima, capacitando a equipe, fazendo treinamentos, fazendo visitas de supervisão, de operação de loja. Estamos querendo começar, acho que a gente peca muito ainda, não tem um cliente oculto ainda bem organizado. E eu acho que é uma coisa que a gente também está começando a tentar trabalhar, a gente está mudando a gestão, né? Toda a gestão, porque eu acho que vem de cima para baixo, e a partir dessa nova gestão a gente vai reorganizar todos esses processos para que o atendimento também tenha um padrão e que a gente consiga entregar a qualidade que a gente espera também no atendimento. Maravilha, Mila. E com esse investimento dessa fábrica, a questão é expansão mais lojas fora do Ceará, franquias, o que vem aí? A gente tá aí nessa questão, algumas empresas estão já apostando em franquias, né? A gente trouxe a Cal depois de 70 anos, abriu a franquia dela, né? Pois é. E algumas preferem sociedade. Como é que você está estudando, planejando esse novo negócio que está vindo com essa nova fábrica? Deixa eu te falar, assim, desde o meu primeiro dia de loja, eu recebo pedido por telefone, por e-mail, ao vivo, de franquia, né? Então, é uma coisa que a gente... Inclusive, na época eu fiz um banco de dados, que na verdade eu nunca usei, porque depois eu comecei a conhecer mais e ver a experiência das pessoas com franquias, e eu fico muito me questionando se é aquilo ali que eu acho que funciona, porque como a gente tem um padrão a ser mantido de qualidade de produto, né, assim, é um produto perecível, é muito complicado. Eu sinto essa dificuldade de colocar na mão de outras pessoas para gerir, né? Pode ser que eu esteja errada, comecei a fazer uns estudos de franquia, mas como eu acelerei um crescimento de lojas próprias e fui abrindo muito uma atrás da outra sem me estruturar muito bem para isso, e agora que eu estou correndo atrás, fazendo a fábrica nova, eu não parei muito para pensar ainda se seria no modelo de franquias
ou no modelo de sociedade. Uma época eu achei que sociedade seria o modelo, mas ainda não tenho certeza sobre isso. Mas, assim, hoje o que é que eu penso, né? Eu acho que eu tenho que dar um passo de cada vez, como eu sempre fiz e sempre deu certo. Sim. Eu estou muito preocupada com essa loja, com essa fábrica nova. A gente está fazendo essa reestruturação da cultura, da história da Empório Brownie para esse novo momento. Essas lojas que vão ter uma capacidade de vender não só o doce, mas também o salgado. E vão trazer um acréscimo de faturamento para a gente, com certeza. Vai ser um café, né? Assim, É novidade. Legal, Salgado. Salgados, cafés, nesse ambiente diferenciado. E eu acho que isso vai agregar muito no faturamento. E aos poucos a gente já está com planejamento para o ano que vem de começar as reformas de todas as lojas e a abertura de outras. Ainda esse ano a gente vai abrir outra, né? Ali na Aldeota também. E aí a gente está com esse... Eu tô tão atolada nessa demanda desse novo momento, desse novo cardápio, que eu não que é assim, é como se fosse um novo Empório Brownie, entendeu? Assim, é uma coisa que eu não domino ainda e que eu preciso dominar para poder enxergar um novo momento. Então, de expansão que a gente enxerga agora, essa nova Casa B, né? Essas novas lojas que vão surgir a partir dessa nova fábrica. São 3 lojas que a gente já está aí planejada até começo do ano que vem. Loja de rua ou shopping? De rua. Os shoppings vão ser reformados, como foi o Iguatemi, que já começou, mas a parte de cafés e salgados vão entrar nas lojas de rua. E aí eu acho que isso já vai trazer uma grande demanda e a gente vai começar a trabalhar mais forte nessa parte de eventos, supermercados, que é um mercado que a gente já atua, mas que tem como explorar muito mais, né? Então a gente vai ter uma equipe capacitada para estar abrindo mais mercado nesse sentido. Então, assim, atualmente o meu horizonte só está indo até aí, né? A gente já tem, assim, sonhos para outros estados, né? Para estados agora perto do Nordeste, por aqui por perto. Teresina é um canto que me chama muita atenção. Mas eu ainda não tenho nada estruturado para isso ainda, porque eu estou precisando que esse ano termine, que a poeira abaixe para que a gente possa fazer esses novos saltos, sabe? Mila, puxando para a questão dos shoppings, vocês foram a primeira marca de doceria, né, em atuar na praça de alimentação, em 2010, Isso. né? Isso há 16 anos. Eu imagino que foi um desafio muito grande, porque a gente está falando de vocês serem pioneiros. Vocês não tinham uma certa referência dentro dos shoppings, alguma marca que forneça o que vocês forneciam. Sim. No sentido de se inspirar mesmo, né? Não de copiar, mas a gente sabe que por mais que tenha concorrência, a gente entende que a referência é importante. O que é que ele fez que deu certo? O que é que ele errou que eu não devo fazer? E vocês foram pioneiros naquela época. Sim. Então o desafio foi maior. Estou começando, eu tenho que entender qual é o público do shopping. Minha marca é pioneira aqui. Então como é que foi esse momento lá em 2010? Pronto, em 2010, quando a gente abriu a primeira loja em 2008, 2 anos depois o Del Passeio convidou a gente para abrir a loja em shopping. E como não tinha sorveteria, não tinha... A sobremesa dentro do shopping era a casquinha do McDonald's, né? Ou então alguma cafeteria que venderia alguma fatia de bolo. Era o que a gente tinha de lá dentro, né? E aí, então, isso realmente foi um mercado novo. A gente fechou os olhos, trincou os dentes e foi, né? Mais uma vez eu fiz um investimento do dinheiro que eu já tinha guardado da primeira loja. Sim. Então eu coloquei todo esse investimento na loja do Del Passeio. Na época eu lembro que minha mãe me estimulou muito, né? Ela falou, minha filha, vá para... Não era algo, né, planejado, não foi estruturado. Eu não sabia quanto é que eu ia gastar, como é que ia ser meu retorno. Mas, graças a Deus, eu era muito nova e tinha a chance de errar. E aí, com 20 anos, né, que eu tinha na época, eu abri a minha primeira loja de shopping. Foi um desafio, até em como estruturar, como é que ia ser a vitrine, o que é que a gente ia vender, como é que a gente ia comunicar. Já que vocês eram pioneiros, não tinha outros cases, né? Nenhum. Tinha que ser exatamente. fazendo. Não tinha ninguém. Referência. O que a gente tinha de doce na cidade era Balu e Bibi. Sim. Eram confeitarias que vendiam salgados e doces, né? Super consolidadas já, né? E aí foi quando a gente começou, e aí surgiu essa primeira oportunidade do shopping, e foi realmente um tiro no escuro, né? Numa expectativa de que fosse dar certo. E graças a Deus, desde o começo, foi uma loja que teve muito sucesso. Eu acho que também faltava, né? Era um mercado, era como eu falo, gente, era tão fácil. Antigamente parecia tudo tão mais fácil. Eu acho que era um mercado ainda que não era explorado, né? A gente não tinha essa questão de uma pessoa vender
ser específico em um produto, né? Assim, as pessoas até me questionavam, tu vai vender só doce? Tu acha que tu vai se sustentar só de doce? E foi uma coisa que eu apostei, graças a Deus deu certo, né? Mas isso não existia. Então, foi realmente, assim, uma inovação para aquela época. Foi quando também começou a surgir sorveterias, né? Que entraram no shopping. Até então, era só Beira-Mar que tinha sorveteria ou em rua. Enfim, foi um novo mercado, foi um desafio, mas graças a Deus também deu muito certo. Tanto é que depois disso eu comecei a abrir em todos os shoppings. Foi também a época do boom do shopping de Fortaleza. A gente começou a ter 3, 4, 5 shoppings ao mesmo tempo abrindo, né? E aí eu fui botando uma loja em cada shopping. Foi como a gente conseguiu também se firmar, né? Assim, ter essa forma, essa condição de atuar em praticamente toda a Fortaleza. E foi o que deu também à nossa marca uma força de nome mesmo, de produto, de ser reconhecida, né, pelo mercado de Fortaleza. Mila, você disse aí, a primeira oportunidade, eu tinha 20 anos, podia errar, né, e falar, puxando por esse gancho, por essa sua fala, tem momentos desse percurso, tiveram momentos desse percurso que você se arrepende de alguma coisa? Fez alguma estratégia que achou que não foi bacana e precisou voltar atrás? Já tivemos muitos momentos, né, a gente sempre acerta, e erra também, graças a Deus acerta mais que erra, mas a gente sempre erra. Eu já abri lojas que eu achei que fossem ser muito boas. Abri 2 lojas em um shopping só e não deu certo, tive que fechar uma. Abri uma loja em um shopping que não ia bem, tive que fechar. No começo eu tinha muito apego, né? Eu era apegada, eu não vou fechar, isso quer dizer que eu tô indo mal. Né? Mas eu acho que faz parte da maturidade mesmo, que a gente vai ultrapassando, dizendo, gente, não tá bem, fecha, tá na hora, eu não fico mais. E hoje eu não fico mais com uma loja que não deu resultado, né? Porque a gente trabalha para isso. E também tiveram estratégias, por exemplo, na época que a gente chegou a abrir loja em São Paulo, né? A gente foi para São Paulo, era um passo muito grande, assim, era um negócio que eu tinha muito medo de fazer, muito receio, porque eu tava tendo meus filhos, eu não tinha essa condição mais de estar me dedicando a ir para São Paulo e ficar lá por um tempo. E aí, todo mundo dizia, comece pelo Nordeste, comece pelo Nordeste. E a gente teimou e foi para São Paulo, imaginando que lá seria um mercado muito maior, né, do que aqui. Que caberia, se aqui a gente tem 10 lojas, quantas lojas em São Paulo caberia, né? Então, a gente pensou nisso. Só que foi um erro, por quê? Porque é longe, eu não tinha condição de estar indo lá sempre. Meus sócios de lá, a vida pessoal deles se desvincularam, né, de São Paulo, então a gente teve que... As pessoas voltaram, mudaram... É outra realidade, né? Mudaram, os custos são mais elevados, os com custos certeza. muito mais Concorrência elevados. muito maior também, muito maior. né, Mila? Concorrência nem se fala, né? Sim, tem a questão sim. de também, da gente... Eu não senti muito, mas eu acho que teve também essa questão de ser uma marca que não era paulista, né? Que vinha de fora, que era do Nordeste, né? E eu acho que esse aí foi um grande erro que a gente teve que ajustar de rota. Não cheguei a ter prejuízo, graças a Deus, mas é como eu falei, hoje eu não mantenho mais nada que eu não esteja vendo perspectiva de crescimento, de sucesso, e naquele momento aquilo parou de fazer sentido. Então, foram várias situações, né? A gente vai passando por várias provações, né? A gente só sabe na prática, né? Só sabe na prática. A gente pode ter ali tudo bonito no papel, mas na prática é que a gente aprende. Exatamente, né? assim, a gente até pode. Hoje eu tento fazer um estudo, né, do que vai ser, mas você não sabe. Você vai fazer uma reforma, tem um buraco no chão, e o que você achou que agora no Iguatemi, eu fui fazer uma reforma, tinha um buraco no chão. Eu achei que ia gastar X, gastei 3X, e é isso. A vida do empresário é essa, ela é incerta, e a gente tem que saber errar e corrigir rápido, né? Corrigir rápido. Falou bonito, corrigir rápido. Exato. É um desafio, é um desafio. Exato. E teve um empresário que chegou aqui e disse assim, a gente tem que errar? Erra, mas erra pequeno, não erra grande não. Resolve logo, né? Ele falou, achei legal fácil, essa expressão dele, erra pequeno, faz um protótipo, né? É mais fácil de reajustar a rota, né? E Jordan, uma curiosidade, assim, a gente tá numa era fitness. Todo mundo quer emagrecer, A era da corrida. ninguém bebe mais cerveja, ninguém vai mais pra barzinho, é todo mundo suplementando, as academias lotadas, os eventos são mais cedo. Há uma mudança, assim, muito clara na nossa sociedade, né? E aí eu queria entender como é que você vê essa mudança para o seu negócio
E se tem planos, expectativas de fazer alguns produtos também que acompanhem essa mudança. A gente foi recentemente para uma inauguração de uma cerveja low carb. Sério? Aonde Sim. que em 10 Andei ali, anos, inclusive. a gente, ou menos, 5 anos, Sim. a gente ia pensar que Ia tem uma pensar cerveja isso, low carb. Que as pessoas iam parar de beber. iam Então, parar o de ir pra festa, né? movimento, inclusive a indústria, né, da bebida alcoólica, caiu bastante. Sim, Fábricas sim. fechando, O consumo diminuiu bastante. O que a gente escuta é que a indústria da bebida alcoólica está sofrendo muito, Sim. né? Muito. Ao que diz respeito aos doces, Sim, né? exato. Que eu, assim, o que é que eu penso sobre tudo isso? Gente, isso é um fantasma na minha vida, né? Dos últimos anos pra cá. Porque todo dia eu recebo um pedido de alguém pedindo pra eu fazer um brownie diet, um brownie low carb, um brownie proteico. Sim. E assim, eu vou confessar, essa não é a minha especialidade, Sim. né? E a gente já tentou fazer algumas coisas, inclusive, a gente tem um brownie maravilhoso, que ele é o brownie fit. Ele não tem glúten, ele não tem lactose, ele é feito com óleo de coco, farinha de arroz, mas ele Mas não é um produto específico ele só. ele Para tem mais alérgicos, né, Mila? pra alérgicos. Talvez. Ele funciona mais para alérgicos, né? Quem tem Uhum, alergia e sim. intolerância. Mas eu não consigo abranger eu não consegui criar uma linha que chamasse Sim. a atenção desse público Diversificar novo. mais, né? Desse público novo Sim. que agora está com essa questão, né, alimentar, de saúde de vida, mas o que é que a gente tem trabalhado, né? É uma coisa que não sai do meu radar, né? É uma coisa que a gente não está esquecendo, mas diante das demandas eu ainda não consegui dar mais atenção, mas é uma coisa que está aí para a gente pensar o que mais que me encanta, assim, mais um produto proteico, um brownie proteico, um milkshake proteico, alguma coisa assim que venha acompanhado de insumos de melhor qualidade, né, assim, com menos açúcar e que tenha mais proteína. Eu acho que é o que a gente está na expectativa de acontecer, certo? E também veio junto, né, com essa questão desse muito mais que brownie. A gente está entrando nessa fase, né, nova, que a gente vai abrir essa loja nova, que vem cafés salgados, que vai gerar essa experiência, porque eu acredito muito que as pessoas estão tentando buscar um estilo de vida melhor, mas que faz Sim. parte disso você também se sentir bem, né? De você ter seus momentos de lazer, seus momentos de bem-estar. E é isso que a gente está querendo oferecer nesse novo momento da Empório Brownie. Afinal de contas, né, Mila? Assim, o mundo não pode parar para todo mundo Exatamente. ser fit. E é isso. E aí, o que é que instiga a gente? A tentar fazer um produto cada vez melhor, com uma qualidade melhor, porque eu acho vocês que estão cada vez mais saudáveis vão continuar Sim. tendo o seu momento de prazer, né? Claro, o meu é no fim de semana. Isso, mas aí você vai escolher o quê? O melhor. Sim, o Você melhor, vai querer claro. gastar Exatamente. calorias que valem a pena, né? Que também já foi um slogan nosso. Ninguém é de ferro, né? Depois Não corre os adianta 10 ser 100%. quilômetros, né? A gente vive de uma balança. Não, e é tão né? chato a gente estar com os amigos ali, não pode tomar um refrigerante, não pode comer um doce, é tão chato. É, Você dizer gente. não, Eu acho que a sabe, vida... 100% não Eu dá. particularmente eu não acho. acredito no desequilíbrio. Eu acho que tudo é um equilíbrio, É, né? com Na minha vida eu certeza. levo sempre Sim, muito sim. essa frase. É tudo um equilíbrio. É. Você se alimenta, o pessoal até pergunta, como é que tu é magra, né? É um equilíbrio. Você tem aquela sua vida saudável para poder ter seus momentos de prazer. Não tem como você viver como uma máquina, né? Graças a Deus nós não somos isso ainda. Com certeza. E Mila, a gente já tá chegando ao fim, mas antes disso, nós vamos provar Sim. algumas E delícias. vamos mostrar, claro, porque o negócio é bem diverso aqui. Exato, algumas delícias da Empório Brownie, a produção está trazendo aqui. Nós vamos abrir, né? E entender um pouquinho da delícia desses produtos sim, maravilhosos, sim. mostrar Sim, para quem está nos assistindo um pouquinho sobre esses produtos, tá? Por favor, aí puxa pra gente, Carla. Só pra gente conseguir. Vão me ajudar, né? Vocês querem? Olha Vocês que vão coisa linda! Começa aí Essa pela é a nossa embalagem, cesta, né? ó. Que Sim. presente maravilhoso, lindo. né? Então a Bacana. gente está trabalhando embalagens Aham. como um presente também. A Empório Brownie também é presente, né? Ótimo, Muito vamos bom. abrir. Vamos Ajuda abrir. aí, Jordan. Vamos abrir aqui, dá Vamos até pena abrir. de abrir, viu? É. De tão bonita que tá. É. Depois, viu, meninas? A gente vai distribuir aí na produção Dá pra pedir também. uma produção que vai ter também. Vai ter também para todo mundo, que ela caprichou, pra ninguém ficar de fora. Vamos provar aqui. Vamos lá. Olha que lindo. Aí você fala um pouco de cada um pra gente, pro Fala um pessoal pouquinho, Mila. Esse daqui conhecer.
Deixa eu começar aqui pelo nosso carro-chefe, que é a nossa bordinha de brownie. Olha. Vocês já chegaram a ver isso? Bem crocante, né? Bem crocante. Isso aqui era, no início, ele era as aparas do brownie que sobrava, que a gente Sim. tinha que cortar para poder Sim. ficar quadrado. Sim. E aí ele virou o nosso carro-chefe. Hoje Nossa. todo mundo quer a bordinha de brownie. Eu acho uma delícia também. São biscoitinhos Sim, de brownie, a sim. gente deixa ele bem crocante, tem uma caldinha no meio que a gente gosta de Aham. botar no micro-ondas, então fica assim como um fundi de brownie. Sim. Delicioso. Vamos lá provar. Ele é ótimo para compartilhar. Olha, Jordan, que Vamos coisa provar. linda. A gente colocou aqui um pouco também dos nossos chocolates. Hoje a gente tá com a linha de chocolates também, essa nossa barra recheada de brownie, que é uma delícia. É chocolate, brigadeiro, brownie, crocante, que é delicioso. E a gente tem uma Sim. linha toda de chocolates. Trouxeram aqui alguns para vocês provarem. A gente também tem o nosso caramelo. Não sei se vocês já provaram. Ele, Não, ele é ainda um não. bombom Não de provei. caramelo, super... É caramelo salé, salgado, né? E ele tem aquela Adoro. textura puxa, deliciosa, vale a pena. Esse aí já é meu. São Ele é vários muito formatos. bom. Esse aqui interessantes. já é meu. E aí Já se agora, escalou, né? ó, a gente tem mais outras embalagenzinhas, tem o nosso bem casado, deixa eu ver se eles botaram aqui o bem casado. Não, e a embalagem é sensacional. Sim, viu? tem Muito também bacana. essa questão Ó, da embalagem, São né? vários sabores de brownie, Comer aí com tem os aqui, ó, o olhos. nosso bem casado, que é algo que a gente vende super bem também. Às vezes as pessoas esquecem, né, pela Sim. questão do nome, mas a gente vende para evento, faz ele com embalagem de crepom com fita para casamento. Pra ficar bem bonito, São né? vários sabores de bem Sim, casados também. Com E aí, certeza. ó, a gente tem os nossos produtos que a gente faz de junino, né? A gente tá agora no legal. mês junino, Sim, que é uma sim. coisa super, Ótimo. super conhecida, assim, já da gente. Todo ano tem. Com ingredientes regionais. Com ingredientes regionais, a nossa cocada. Aí a gente tem o cookie, né? O cookie é outro produto nosso que hoje é um dos nossos carro-chefes. Uhum. E a gente tem o cookie de cocada, tem nessa época de junho e julho a gente faz, né, a cocadinha deliciosa, super cremosa, que vale a pena Legal. conhecer. E essa cesta é excelente pra presentear, né? Sim. Porque às vezes a gente quer sair desse padrão de, às vezes, dar um calçado, dar uma roupa, a gente quer dar uma coisa diferente. Sim, Cesta é excelente, né? exatamente. Você vai fazer uma visita na casa de alguém, né? A gente tá com bolos e brigadeiros no tema de Copa também, que tá super em alta, Sim. né? Então a gente tem toda essa gama assim de produtos. E essa E- criatividade, né, Mila, não pode Sim. parar. É o Ai. tempo todo pensando. Tão fácil. Você tem uma equipe Bacana. que te ajuda, Mila? Sai tudo da tua cabecinha. eu A tenho, gente vai guardar, mas daqui a pouco a gente vai comer. tem Pronto. outros brownies aqui também, sabores pra vocês conhecerem. Com certeza. Mas, assim, a gente tem uma Já. equipe, né, que ajuda a gente a desenvolver. São muitas campanhas que a gente tem que estar sempre lançando, né? Tem Dia das Mães, Dia da Mulher, Namorados, Dia dos Professores, Natal, Páscoa, Dia das Crianças. Então, são vários cardápios, né, que a gente tem para cada época do ano, para que a gente possa sempre estar trazendo alguma novidade. E esse é o grande desafio, né? Assim, porque além da grande produção que a gente tem, a Sim. gente não consegue fazer alguma coisa que dificulte muito, que seja tão... Tem que ser uma coisa que a gente consiga produzir em larga escala, porque são Sim. muitas lojas para abastecer. Então é isso, assim. E haja trabalho, né, Mila? Haja Pra quem trabalho. acha que é fácil, Embalagem, receita, nada é fácil. não é fácil, mas fazendo com amor, com carinho. Mila nasceu para o empreendedorismo, novinho, já começou a empreender. Pois é. Não parou, não desistiu, meio às dificuldades, e você que está em casa também, não desiste, empreende, É isso, é né? isso. Mila, dá o teu recado final, a gente está finalizando, e aí sinto muito, mas nós vamos Finalizando da melhor provar. forma, porque eu tô com água na boca já. Quero comer tudo. Dá o teu recado, por favor, deixa a tua mensagem para esses pequenos empreendedores, médios empreendedores, pessoas que querem apostar no seu talento, seus negócios. O que você diz para eles? Olha, o que eu digo, assim, é que você confie no seu instinto, né? Eu acho que todo mundo sabe o dom que tem. E quando você ama uma coisa, você é apaixonado por aquela ideia, que você busque aquilo. Não vai ser fácil, né? Vão ter muitos percalços durante aí a estrada, mas é muito importante a gente ter essa força de vontade, saber se planejar, né? Acho que essa questão financeira foi uma coisa que me ajudou muito, assim, de eu sempre ter tido muito esse cuidado, né? Dessa saúde financeira da empresa. E apostar que aquele produto vai ser bem aceito, né? Não, é só doce que você vai fazer, Sim, e deu certo, né? Então, assim, acho que a gente tem que mergulhar de cabeça no que a gente faz, fazer com vontade, com paixão, que é uma coisa que eu tenho, né? Assim, eu sou uma pessoa muito entusiasta, e eu acho que você fazendo tudo, dando o seu melhor, fazendo bem feito, as coisas tendem a acontecer, né? Comece pequeno, né? Dê passos pequenos, mas passos seguros, né? Para você não ter aquela
errar pequeno e, corrigir rápido. E é isso, eu acho, assim, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que apostar no que a gente sabe fazer bem feito, no que a gente tem de melhor e acreditar na gente. E eu digo mais, o que é que a Mila de hoje falaria pra Mila de 19 anos? Ai, meu Deus, tanta coisa. Seja mais ousada, erre menos ou erre Eu mais. acho que eu ia dizer foi? pra ela ter mais calma, que ia dar tudo certo, sabe? Assim, porque acho que eu comecei muito cedo, né? 19 anos, eu tinha muitas ansiedades, muitas angústias, muitos medos, né? Sim. E eu acho que o que eu diria era, calma, vai dar certo, confia, né? Assim. Por isso que eu falo isso muito, essa questão da confiança em si mesmo. E eu acho que é isso. Acho que não pode desistir dos nossos sonhos de jeito nenhum, né? Maravilha. Mila, foi um prazer te receber aqui, também. escutar essa história tão linda, tão leve, mas tão grande ao mesmo tempo, né? Uma Obrigada. empreendedora, mulher cearense, né? Que está aí em expansão, com todo o seu talento e coragem. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada também, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Enorme. Amei o convite. Muito obrigada. Estou muito feliz. Parabéns por tudo, pela trajetória, pelos Obrigada. produtos incríveis, pela Obrigada. diversidade, pelo cuidado. Quem sabe depois eu volto aqui para contar sobre essa nova era da Com Empório certeza, Brownie, né? já Com fica o convite, certeza. viu? Já fica o convite. Leva a gente vai lá na Depois eu vou fábrica. contar como é que foi esse novo desafio, Tá porque bom. vai ser um grande desafio agora para frente, vai ser ótimo. Tá Tô gravado, muito viu? A gente empolgada. aguarda. A gente aguarda. Exatamente. E você aí que acompanhou mais um Mês de Negócios, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima sexta.